Oi, gente. Olá, esperando as pessoas chegarem, inclusive o nosso convidado. Ele chegou. Oiê. Olá. Esperando as pessoas chegarem, isso tá muito engraçado. Oi, Hélida, Júlia. Gente, vai dando oi pra gente ver quem é que tá por aqui, tá? Enquanto o pessoal tá chegando, assim, pra quem não sabe, nós estamos separados por uma parede. É muito engraçado fazer uma live, tipo... Eu também. Oi, Su, oi, Júlia. Gabi, Hélida. Gabi estava numa palestra que eu fiz da Wellness. Quem conhece os dois? Deixa eu arrumar aqui que eu não tô conseguindo ver os comentários. Coloquei já Marja, não dá pra ver. a Isa, a Bruna. Tá, vai ser assim. Amor, você vai ser responsável por ler os comentários, porque aqui no meu suporte eu não consigo ver direito. Bom, então vamos começar? Estamos prontos? Ai, eu tô muito emocionada. Tá, gente. Avisos paroquiais antes da gente começar efetivamente a falar sobre o nosso conteúdo. Como a maioria das pessoas sabem, eu e o Frank somos pais de uma bebezinha, a Bibi. E ela está dormindo neste momento. Então, pode acontecer hoje ou em qualquer outra live dessa trilha de eu ter que parar e sair para atender ela, se ela chorar, alguma coisa assim. Mas sempre já combinei com todos os nossos empreendedores convidados que sempre que eu precisar fazer esse movimento, a pessoa segue com a live, segue conduzindo a live, assim que puder eu volto. Estamos combinados? Então não se preocupem se vocês ouvirem um choro de bebê, eu estou atendendo a minha neném, e daí a pessoa que está fazendo a live junto comigo vai ficar responsável por seguir. Beleza? E um latido também, porque não tem ninguém para conter a framboesa, né? Nossas duas filhas, então, estão participando ativamente. Por enquanto, só a framboesa, né? Vamos ver como é que vai ficar a Bibi. Acho que ela vai ficar tranquila. Bom, vou apresentar o Frank para as pessoas que não o conhecem ainda. O Frank a gente tem essa pessoa incrível, maravilhosa, que eu sou apaixonada. Ele é educador físico de formação. Ele é coach. Ele é constelador. Ele é analista transacional. Ele é meditativo. Eu estou de frente com Frank Fischer. E assim, a conversa, assim, o convite para ele começar essa trilha foi porque ele tem uma pegada muito legal no propósito de despertar o amor através da consciência, e ele trabalha o ser humano na sua forma holística. A Wellness, né, que é o negócio dele, a academia dele, ela nasceu como um lugar para exercício físico, mas ela evoluiu para um espaço de desenvolvimento humano na sua integralidade, né, Frank? Conta aí um pouquinho sobre você rapidinho, só para as pessoas te conhecerem.
Então, ao longo do tempo, boa noite para todo mundo, né? Para quem está entrando aí, as pessoas que eu conheço já... Tem várias pessoas que falaram para mim que iam participar, já estão entrando. É muito legal ver esse movimento. Então, como... Gente, meu pai tá online. O sogro da live. Vai. Então, esse movimento, ele começou há 10 anos atrás, né? O movimento de eu empreender. Comecei com a wellness com o sentido de trabalhar o bem-estar. Mas o bem-estar, na época, era um conceito ainda muito cru, né? Era uma coisa que era pouco falada. E eu acho que a demanda também era menor na época. Então, à medida que a gente foi trabalhando nesse conceito de bem-estar, a gente foi evoluindo muitas coisas, né? Uma das coisas foi esse olhar holístico que a Mari falou, que foi uma necessidade, uma demanda de trabalhar através do autoconhecimento tudo que envolvia o ser humano, né, numa forma mais completa. Então, a gente começou a perceber que o simples fato de trabalhar o exercício físico ele não era suficiente para ter aquela transformação que a gente sabia que poderia ter, né? Então, a gente fez a pergunta, o que falta para a gente ter um desenvolvimento que seja realmente transformador para as pessoas, né? E culminou com a fase que a gente se conheceu, né? Em que o meu sócio, Maicon, ele fez uma pós junto com a Mari. Então, foi dali que a gente se conheceu, com essa necessidade de levar algo diferente para o nosso negócio. O Maicon apresentou a Mari e ela estava recém abrindo a empresa dela, que trabalhava mesmo com esse negócio do propósito, né? O propósito de vida mais aplicado ao negócio. Então, para a gente fez muito sentido, principalmente para mim, que já estava olhando muito para isso. Foi um momento que eu estava me desenvolvendo, estava na parte do autoconhecimento olhando muito para os aspectos do propósito. Então foi assim uma sincronia perfeita, né? A gente juntou a demanda com a oferta. Então a gente resolveu fazer um trabalho juntos e desse trabalho teve uma virada de chave, né? A gente realmente entendeu que o nosso papel não era só fazer exercício físico, que o nosso papel era ter um impacto profundo na vida das pessoas. E para a gente deixou de ser uma academia para ser um local de desenvolvimento pessoal. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar tudo que a gente sabia que era necessário, mas não tinha claro, né, na mente isso como uma definição. Então, depois que a gente definiu que era isso que a Wellness ia fazer, aí a gente acelerou muito o processo. Aí a gente trabalhou noite e dia se desenvolvendo para criar esse ambiente que hoje a gente enxerga que está acontecendo, né? E quando aparece uma demanda como essa que a gente está tendo, por causa de crise, por causa desses eventos que estão acontecendo, a gente percebe o quanto o nosso trabalho ele ganha projeção e o quanto ele ganha voz, né? O quanto a gente é solicitado para falar sobre isso nesse momento. Coisas que a gente já enxergava que eram extremamente relevantes mesmo sem a crise, né? Mas a crise talvez ela tenha esse benefício de colocar uma lente para as pessoas poderem enxergar melhor, né? Então, nesse momento a gente reafirma o trabalho que a gente faz através do impacto que a gente está tendo no nosso ambiente de convivência com o trabalho que a gente já passou tantos anos desenvolvendo, né? Então, tá sendo bem legal esse estágio que a gente está chegando de consciência e buscar desenvolver nas pessoas também essa consciência, esse senso de coletividade, a gente repensar como a gente se posiciona como sociedade, né? Então são coisas bem profundas que
hoje contempla o que eu acredito, assim. Muito legal. E, assim, esse convite veio muito em função do olhar que o Franklin tem, né? Que é um olhar bastante holístico, né? Essa questão que você falou agora, Frank, de se olhar como sociedade, né? Se olhar como parte que constrói a realidade que a gente está, o futuro que a gente quer. E neste momento, eu queria saber de você como é que você está enxergando essa pausa, como é que você está enxergando dali para frente, principalmente porque eu acho que agora, neste momento, é muito fácil a gente ficar cego pelo medo, né? E colocar o medo acabar ficando sendo uma lente e praticamente um tapa-olhos, e a gente acabar entrando numa reação automática. Ali pela tua parte de visão sistêmica, pela tua presença através da meditação, fala um pouquinho pra gente de como você está enxergando esse cenário. Então, é legal até tu tocar no assunto da visão sistêmica, porque é muito importante a gente entender os eventos e aceitar os eventos como eles são, né? A gente fazer contato com isso da forma que não procurar trazer essa postura de vítima para esse processo. A gente não é vítima do que está acontecendo, a gente é co-criador dessa realidade que a gente está tendo. Então, isso que está emergindo como um vírus, como um sintoma, é uma criação da nossa sociedade, né? A sociedade como um todo ajudou, contribuiu para que esse cenário ele fosse gerado, né? Então, não é uma coisa que a gente... eu fiz tudo certo e agora eu estou aqui passando por dificuldade. Quando a gente tem essa postura e tem esse pensamento, a gente se coloca como uma vítima. E parece que o universo todo está conspirando para exterminar a humanidade. Na verdade, não é isso, né? A gente tem um papel bem ativo nisso. A nossa inconsciência ao longo do tempo como sociedade trouxe esse cenário. Na constelação a gente fala muito que o sintoma ele traz uma percepção que é muito maior, né? A doença ela tem esse caráter, né? De trazer algo que não está visível para as pessoas. Então a doença ela tem uma função, ela tem um papel para a gente como ser humano e para a gente como sociedade, né? Se a gente não ficasse doente, a gente morreria sem saber por quê, né? Então, o que a gente está tendo agora é uma tomada de consciência a respeito das nossas ações como sociedade, né? E isso está emergindo através de um sintoma, que é um vírus, que a humanidade está entendendo que ela não tem controle sobre isso. E as pessoas estão entendendo que não importa qual é a tua condição social, você vai ser impactado diretamente por isso, né? É um sintoma global, é o mundo que está doente, né? Então, não importa se você está na Europa, se você está nos Estados Unidos, se você está na China, se você está no Brasil, não importa o lugar do planeta que você esteja, você está sendo impactado por isso diretamente. Não ficando doente, você continua sendo impactado, né? Impactado com as relações, com os estresses, com as doenças que você já desenvolveu por causa disso. Então, tem uma fala que é bem legal da gente pensar nisso, né? Você pode não ficar doente pelo vírus, mas se você ficar doente por outro motivo que esteja relacionado a isso, você vai ser impactado da mesma forma, né? Você vai ter as mesmas dificuldades de que foi impactado pelo vírus, né? Então, todo mundo está sujeito a fazer contato com isso. E isso é uma coisa que diz para a gente, como sociedade, a gente negligenciou muita coisa, né? Quando a gente fala sobre um objeto e fala sobre uma pessoa, qual é o peso e medida que a gente faz disso, né? Quando a gente faz eu trabalho com atendimentos individuais, então tem um valor X para uma sessão, né?
E isso é o quanto a gente precifica uma relação com uma pessoa. E recentemente eu bati na pilastra do prédio com um carro e arranhei. E cobraram de mim um conserto de R$700, que é mais do que o valor que eu vejo uma pessoa pagando para ter uma transformação de vida. Então, assim, o peso e medida das coisas, ele tá distorcido, né? Às vezes as coisas têm muito mais valor que um ser humano, né? A gente paga milhões em um carro e a gente não tem agora um instrumento para conseguir fazer com que as pessoas consigam respirar nos hospitais. Uhum. Então existe uma grande distorção, e se essa doença não aparece, a gente nunca para olhar para isso, né? A gente segue na inconsciência, né? Então é muito importante, às vezes, até agradecer isso que está aparecendo, que está salvando talvez a humanidade de realmente se extinguir, né? Tomara. Mas eu acho que tem um papel muito grande nosso, enquanto humanidade, nessa não extinção, né? Que você comentou, tipo, enquanto a gente ficar com a postura de vítima, a gente fica de mãos atadas, a gente não consegue fazer nada. E a doença, ela tá vindo como um sintoma de algo que a gente fez de maneira inconsciente, seja na inversão de valores das coisas, seja na supervalorização de pensamentos que são descasqueios. O Renan comentou aqui, né, que ele acredita que o maior trauma que sobrepõe toda a humanidade nessa causa é o medo que causa, e não a doença em si. Então, assim, outra coisa que eu vejo muito, a gente valoriza muito, a gente supervaloriza as situações difíceis, as dificuldades, as perdas, e a gente minimiza os ganhos, né? A gente está sempre numa postura de o que a gente vai fazer se um dia acontecer uma coisa que eu não quero que aconteça. E aí a gente começa a agir nessa cegueira do medo. E eu acho que essa situação é a mesma coisa. A gente está numa cegueira do medo também, lógico, tentando ser o mais realista possível, mas quando a gente entra no pânico, a gente começa a ver, agora tem demissão, e agora o cliente que não paga, e agora a doença que está chegando mais perto e tal, a gente começa a entrar no modo de combate. E a proposta hoje é a gente conseguir dar uma silenciada nesse modo de combate e conseguir olhar para os afetos, para como essas relações que o Frank colocou, né, que você trouxe, de o que vale mais, né, uma transformação na minha vida ou o conserto do carro? Aonde eu estou colocando mais energia e como que essa energia está voltando para mim? A proposta hoje é que a gente ajude e a gente ancore juntos esse processo. Eu queria ver com você o que se sugere para que as pessoas consigam usar um pouquinho desse tempo para tirar um pouco esse véu do medo e conseguir fazer essa leitura de como que eu criei esse sintoma também em mim, né? Não necessariamente, eu não criei o vírus, mas o que eu estou sentindo, eu tenho participação, né? Me conta um pouquinho. Uhum. Então, uma coisa que eu sempre costumo comunicar, que é um pensamento contrário ao que as pessoas estão acostumadas a fazer em tempos como esse, né? Mas em vários outros cenários, mas que seja alguma crise, alguma dificuldade, alguma coisa assim. Ao invés de a gente sair correndo para se encher de informações de todos os lados, a gente precisa fazer um movimento contrário. A gente precisa se esvaziar do que a gente conhece até então para dar espaço para algo novo. Então, a gente está acostumado a sempre ter o conhecimento como o que vai resolver o problema. Só que quando a gente se enche de conhecimento externo, às vezes a gente esquece de ouvir uma demanda que é interna, que é uma resposta que a gente tem dentro, para como a gente vai fazer isso. Então, ao invés de sair correndo, se encher de coisas, informações e perspectivas e pontos de vista de 50 mil especialistas diferentes, a gente deveria parar, silenciar e se ouvir.
Então isso para mim é talvez uma das coisas mais verdadeiras, porque quando a gente está em silêncio, a gente consegue se ouvir, a gente trabalha exatamente na demanda interna que a gente tem. A Drica comentou aqui, né, que ela entrou em pânico nesse final de semana, porque não com medo do vírus, mas com medo de tudo que está por vir. E eu tô vendo muito isso, e a gente fala muito sobre isso no paradigma da escassez, né? Que o fato de você ter medo que uma coisa aconteça te faz agir como se essa coisa já tivesse acontecido, e aí você cria essa coisa. Não é nenhuma coisa quântica, tá? Basicamente é o seguinte, o que aconteceu com o álcool gel? A gente ficou, né? A gente não, porque eu não comprei álcool gel, nem você, mas assim, muita gente ficou com medo que ia faltar álcool gel. E aí saiu correndo pro supermercado e comprou muito álcool gel. Muito mais álcool gel do que precisava ou do que o mercado estava acostumado ou teria capacidade de atender. E daí o que aconteceu? Faltou álcool gel, né? Porque, mas o álcool gel estava efetivamente faltando antes? Não. O álcool gel estava lá disponível para todo mundo. Só que quando nós como sociedade pensamos, vai virar o caos, vai faltar, nós como sociedade criamos a falta. Então, o que você falou do silenciar, você acredita então que a resposta, o caminho para os cenários que se apresentarem está dentro da gente, a gente consegue ouvir? Com certeza, e assim, esse negócio do álcool em gel é um exemplo que personifica muito bem, né? Depois as pessoas vão descobrir que o sabão também serve. Então, o álcool em gel é por uma questão de praticidade. Quando você está tomado pelo medo, você toma decisões que são impulsivas e que lá na frente você acaba se arrependendo. A gente não precisa ir muito longe para saber disso. Quando a gente discute com alguém e a gente fala alguma coisa que machuca a pessoa, passa pouco tempo, a gente se arrepende. Porque a gente falou aquilo tomado por uma inconsciência, né? Então foi uma reação a uma ação que veio externa. Então quando a gente se dá conta, a gente fala coisas que a gente não queria ter falado, e às vezes a gente fica anos sem falar com a pessoa porque a gente se envergonha daquilo que a gente fez. Então é toda uma sucessão de movimentos inconscientes que te levam a lugares que não são legais, né? E hoje o que te salva nesses cenários e que te tira desse cenário extremamente adverso, com certeza é a consciência. Mas não a consciência de aspectos externos, ou isso vem com o tempo, mas a consciência de si, né? Você nunca usou álcool em gel na vida, aí porque alguém falou que era legal, você toma um banho de álcool em gel. Então, são medidas, às vezes, que têm muito pouco impacto nessa prevenção do vírus, mas as pessoas passam a adotar como uma solução para o problema. Isso tudo é um movimento muito consciente. É a gente perceber o quanto a gente faz isso em outros cenários. O álcool gel, a gente está falando agora por conta do cenário do vírus, mas se você for pensar, o quanto a gente não faz isso dentro das nossas empresas, né? Com medo de que disseram que vai ter uma crise no final do ano, eu já começo a demitir funcionário agora, daí cai a minha produtividade, daí no final do ano eu tenho uma crise mesmo. Ou com medo de que a nova tendência é ser digital, e aí, tipo, eu preciso fazer uma reforma digital, daí eu faço essa reforma digital e eu perco o maior apelo da minha marca. Então, é legal a gente extrapolar essa situação para o nosso dia a dia e ver aonde que a gente está usando esse véu do medo para enxergar tudo e acaba gerando aquela situação que a gente realmente teme, né? Sim, com certeza. E isso é um processo de construção, né? Isso que a gente está passando agora, por exemplo, acho que eu vi alguém comentando aqui alguma coisa. Estamos desempregados,
Mas isso é uma condição que ela é construída ao longo do tempo, não é que isso está acontecendo agora. Né? Isso foi que a gente construiu ao longo do tempo como sociedade, como papel na sociedade. Então, isso é um resultado que vem sendo criado há muito tempo. Né? Esse próprio modelo do mercado, como funciona a economia, por especulação, é um mercado de medo, que quando gera medo, muita gente ganha dinheiro e muitas pessoas vão para a linha da pobreza. Então, esse mercado ele se autorregula pelo medo. E a ideia de trabalhar esse despertar do amor e despertar da consciência é justamente isso. Criar uma economia que seja baseada na consciência e no amor, e não na inconsciência e no medo. Quando a gente tem uma economia que está baseada no amor, a gente começa a entender alguns conceitos que a gente, quando trabalha autoconhecimento, passa a entender. Por exemplo, empatia, o valor das pessoas, né? A remuneração, o afeto, né? Coisas que a gente não repara quando a gente está inconsciente, vivendo através do medo. Então, assim, hoje a gente paga muito pouco por um serviço e a gente paga muito por algo que é material. A relação, enquanto a gente paga, assim, por exemplo, para a pessoa que limpa a nossa casa, enquanto a gente paga por um fogão. Existe uma disparidade muito grande entre essas coisas. Então é esse cenário, é esse tipo de visão que te leva a estar num cenário de medo, especulação e manutenção dessa desigualdade social. Então é um modelo que a gente estruturas de poder, funciona mais. É uma manutenção de poder, né? Eu acho que a gente tem conversado muito sobre isso, né? E acho que para mim, né, veio muito forte essa questão já estava vindo essa questão da economia. Vocês sabem disso, quando eu falo sobre economia, quando eu falo sobre a necessidade da gente criar uma economia que seja um pouco mais inclusiva, mais holística, mais afetiva. Então, basicamente, assim, eu acredito que a gente só consegue sair um pouco ou enfrentar os nossos medos. Eu acho que isso é importante a gente frisar. A gente não está dizendo que o medo ele deve ser ignorado ou que ele deve ser suprimido. O medo ele precisa ser observado, né? Ele precisa ser incluído, como você fala muito na constelação. Ele precisa ser olhado com muito carinho, com muita atenção, para que ele realmente nos fale das nossas dores, para que ele realmente nos fale das crenças que estão atrás dele, o que esse medo está contando pra gente a respeito da gente mesmo, né? Então eu acho que a gente criar uma economia mais consciente, ele tem esse olhar, né? De que aonde nós estamos utilizando estruturas de poder e aonde nós estamos nos utilizando do medo dos outros, inclusive, para a gente vender, né? Onde que os outros estão se utilizando dos nossos medos para nos comprar. Que afinal de contas foi como a gente estabeleceu a hierarquia da economia, né? Quem tem mais tem mais poder e utiliza esse poder dentro das fragilidades de quem tem menos. E aí vira um achatamento da cadeia toda e que termina na terra. Que a terra não tem dinheiro nenhum, mas tem todos os recursos. E a gente foi lá e a gente pegou. Simplesmente pegou e a gente não entregou de volta. E é um sintoma clássico da estrutura de poder e disso que a gente está falando, né? De uma economia inconsciente. Uma economia de eu vou desertar essa terra para que ela me dê o máximo possível de trigo, porque eu preciso de muito trigo. Na verdade, a gente nem precisava de tanto trigo assim, mas a gente acabou com as terras para colocar trigo, ou gado, ou o que seja, para ter mais, e mais, e mais, que é uma estrutura de medo. Então, eu queria te perguntar, você disse, vamos criar uma nova economia baseada em consciência, né? Eu queria saber de você o que você indica para a gente pensar um pouco em relação a esses afetos, né? Como é que a gente pode olhar para a economia para
para os afetos, numa relação de troca de afetos e não uma economia reativa a partir do medo? Então, aí é que está um ponto bem importante, que quando a gente começa a estudar autoconhecimento, a gente se dá conta. É que você não consegue transformar o meio em que você vive se você continua fazendo as mesmas coisas. Então, a transformação ela começa em você. Você precisa desenvolver a sua consciência de si, para você começar a enxergar como você impacta o meio ambiente onde você vive. Uma pessoa consciente, ela contribui para o crescimento do planeta de uma maneira saudável. Uma pessoa inconsciente, ela gera toda uma demanda para atender a determinados padrões inconscientes que ela tem. Por exemplo, a escassez é um deles. Se você, qualquer situação, você fica com medo, você corre para o mercado e acaba com o estoque, você tira das outras pessoas. E você acaba nem usando. Eu fui no posto de gasolina abastecer, o cara falou que estava todo mundo completando o tanque. E eu falei, mas por que? Se é para ficar todo mundo em casa? Ele falou, eu também não sei, mas estão enchendo o tanque. E foi um dos únicos que não encheu. Então, assim, quando a gente começa a tomar essa consciência de si, a gente começa a fazer uma reflexão sobre alguns comportamentos que a gente tem como sociedade, sabe? Você começa a enxergar os modelos de negócio, como eles estão configurados, e você diz assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Por exemplo, na minha área, tem uma grande rede de academias que ela funciona dessa forma. Ela tem um número X de alunos que é incompatível com a quantidade de estrutura que ela tem. Então, qual que é o que faz o negócio ter faturamento? Ela contar que todos os alunos que estão matriculados, metade deles não vai treinar. Então, ele não está objetivando o resultado do aluno, ele está objetivando o negócio. Então, ele diz assim, então eu vou construir a metade das estruturas que precisa e vou ter esse número de alunos. Se todo mundo for treinar naquela rede, não vai ter espaço para todas as pessoas. Então, eles já contam com o sedentarismo das pessoas. Eles já contam que a pessoa vai fazer a matrícula e não vai treinar. É ali que ele ganha dinheiro. Aí eu pergunto, qual que é o propósito disso? Sabe, eu tenho um propósito de gerar movimento na vida das pessoas, de despertar o amor através do autoconhecimento, do físico, do contato com o corpo, de gerar um ser humano consciente para a sociedade. Então, assim, o meu negócio está configurado diferente. Então, assim, eu não consigo ser competitivo com uma grande rede que trabalha dessa forma. Então, as pessoas dizem assim, mas tu custa X mais caro. Ok, mas olha o profissional consciente que está trabalhando com você e olha tudo que ele te entrega. Né? Você vai treinar em outras redes, você tem um aparelho e ponto. Você nada custa mais X mais caro, mas você trabalha na prestação de serviço e não no gerando a falta, né? E naquela coisa, tipo, essa rede trabalha para que as pessoas não vão treinar, né? E isso é inconcebível. Entra nessa estrutura de você tirar o máximo proveito do mínimo esforço, né? Opa, o neném chorando? Tá, eu queria te pedir, Frank, para você conduzir um pouco as pessoas para elas olharem para as áreas da vida delas. Como que as áreas da vida delas estão afetando ao sistema delas, para começar esse raciocínio. Já tá. Então, o que a Mari falou é bem interessante no sentido de que quando a gente começa a tomar consciência de si, a gente pode entender por onde começa dentro desse cenário que hoje a gente não está condicionado a parar e observar, né? Tem uma ideia que eu quero passar para vocês, que a gente pode executar isso inclusive agora. Se todo mundo estiver disposto, o que eu vou pedir para a gente fazer? Eu vou pedir que a gente tire
2 minutinhos. 2 minutinhos para fazer um silêncio e uma reflexão. Todo mundo topa fazer isso? Se todo mundo topa, aí clica aí no coração para eu saber que sim. Dá um coraçãozinho. Porque é isso que vai começar o movimento da tomada de consciência. Isso que vai começar a despertar na gente essa ideia de olhar para si. Quando vocês fizerem essa reflexão, eu gostaria muito que vocês fossem sinceros com vocês. Quando vocês tomarem esse tempo para ficar em silêncio, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão real sobre, depois que essa notícia chegou, o que mais impactou na vida de vocês? O que vocês começaram a parar para pensar na nossa configuração de mundo? O que na sua vida você disse assim, ok, isso está acontecendo, mas também eu não contribuí com determinadas coisas. Então é esse pensamento que eu gostaria que vocês fizessem contato agora, né? Então a gente tem várias áreas da nossa vida que precisam estar em equilíbrio para que a gente comece a trabalhar essa consciência de uma maneira, de uma forma assim, 360 graus, né? Acontece sim, por exemplo, eu estou em confinamento agora em casa, eu passei a olhar para como eu me relaciono com as pessoas, porque eu estou dentro de casa, mas eu não estou conseguindo me sentir feliz, porque tudo me incomoda, porque as outras pessoas isso, as outras pessoas aquilo, as outras pessoas aquilo outro. Se teu problema é nessa parte de relacionamento, começa a pensar nos teus relacionamentos. Se você foi para a escassez, começou a pensar em dinheiro, vai faltar, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Olha só, eu sou autônomo, nunca pensei nisso, sempre olhei de uma forma muito míope para as coisas que eu fazia, só ia para o trabalho e voltava, e hoje eu estou tendo uma dificuldade em conseguir imaginar como é que eu vou lidar com essa situação em relação à parte financeira. Se tu levantar aqui algo nesse sentido, faz uma reflexão sobre isso, né? Se você olhar e dizer assim, é o meu padrão de consumo, eu compro demais, eu estou sempre gastando com coisas que são supérfluas e hoje isso não me preenche porque quando eu estou sozinho em casa, eu não posso nem usar essas coisas que eu comprei em excesso. Então, onde é que eu investi? Será que eu investi na minha saúde mental ou em algo nesse sentido? Sabe? Então, faz essa reflexão. Eu vou deixar 1 minutinho em silêncio. Eu sou fã do silêncio. Eu acho que o silêncio ele tem a resposta que a gente precisa para o que a gente precisa fazer para continuar seguindo em frente. Então, a minha ideia é gerar essa reflexão em vocês. Que vocês parem e pensem de que maneira vocês foram mais impactados depois que essa notícia chegou. O que começou a acontecer mais para vocês e qual a reflexão que foi mais recorrente nesse período. Então eu vou deixar 1 minutinho em silêncio para que a gente consiga pensar nisso. Todo mundo fez a reflexão? Todo mundo conseguiu ter uma
uma primeira resposta que apareceu de uma forma intuitiva? Quando você parou para pensar o que você poderia fazer diferente, o que impactou você nesse cenário, te veio alguma coisa pontual? Se veio algo pontual, que eu acredito que tenha vindo, isso para a gente é um ponto de partida. A gente costuma não refletir sobre a nossa postura e muito menos entrar em ação para criar um movimento diferente. Quando eu falo em criar um movimento, eu não falo de você fazer uma coisa extremamente grandiosa, mas você começar por algum lugar. Você ter um primeiro passo. Você ter um caminho para seguir. Se você identificou assim, aconteceu isso, a primeira coisa que eu fiz foi sair correndo para o mercado, me abastecer de um monte de coisas e me trancar em casa e dizer assim, agora não está acontecendo nada no mundo, porque eu estou tranquilo, o meu mundo está garantido. Se você teve esse movimento inconsciente, não tem problema, ou não tinha problema, porque agora que você tem consciência, você tem um outro papel. Então, a consciência, ela faz isso. Ela expulsa a gente de um lugar que até então a gente enxergava como um paraíso. Porque era muito fácil chegar em casa, estar abastecido de um monte de coisas e não está acontecendo nada com ninguém. Então só existe eu no mundo, então eu estou garantido, então está tudo certo. E quando a gente toma consciência, isso muda. Então a gente passa a ter uma reflexão a respeito das nossas ações. Então se você fez isso, não tinha problema. Agora se você continuar fazendo isso, é uma escolha. Eu queria até acrescentar uma coisa. De ter esse impacto, assim. Eu queria até acrescentar uma coisa, assim, Franklin, que você está falando. O fato da gente abrir os olhos para um ponto cego. Primeiro, deixa eu explicar porque que eu estava me debatendo aqui. Tem uma mariposa e ela veio em cima de mim. Então, eu me debati um pouco, desculpa. Quando a gente enxerga que a gente tinha um ponto cego, a gente desenvolve uma nova consciência sobre isso. E esse ponto cego não necessariamente é um ponto cego só nosso. Aliás, muito raramente é um ponto cego só nosso. Só que a gente desenvolve uma nova consciência sobre isso, nós nos tornamos capazes de auxiliar as pessoas que não tiveram o mesmo despertar de consciência a fazer essa mudança. Então eu sempre falo nas minhas mentorias que todas as suas experiências, os aprendizados que você teve, te colocam num lugar onde você vai ter uma perspectiva da vida que é única, que é só sua, né? Então todos os aprendizados que você teve vai te colocar nesse lugar dessa perspectiva de vida. E essa perspectiva de vida é o que existe de maior diferencial em você. Até para a gente fazer um pouco o link entre como é que eu uso esse conhecimento, né? Não no sentido de me julgar e falar, nossa, eu sou um bosta porque eu fui lá e me abasteci, eu não devia ter feito isso. Não, é tipo, nossa, eu fui lá e me abasteci, mas eu percebi que, foi um ato inconsciente. Como é que esse despertar de consciência pode servir aqueles que ainda não despertaram essa consciência? Como é que a minha perspectiva de vida e os meus aprendizados, a partir desse silêncio, desse olhar para os meus afetos, as coisas que me afetam do jeito que me afetam, podem virar um meio de eu lidar com as mudanças constantes de cenário? Porque, gente, essa é uma crise que apareceu assim, super forte, super tensa, abalando com todas as estruturas, mas as mudanças são constantes. E a única forma de você ficar tranquilo na impermanência é você ter um pouco de fé, um pouco não, bastante fé, que o seu repertório, ele serve para você criar novos caminhos.
acho que o que gera também muito sofrimento e muito medo é o apego que a gente tem com uma busca por uma segurança e uma estabilidade que ela é ilusória, ela não existe. A impermanência é a única coisa que existe. A única forma de você estar tranquilo na impermanência é você confiar que você vai criar novos caminhos e esse olhar que você trouxe, Frank, de aonde que o calo aperta para mim, eu acho que é muito importante nessa criação de caminhos autênticos, né? E essa consciência, essa economia consciente, né? Mas segue aí no que você estava fazendo. Então é a partir dessa identificação e dessa tomada de consciência que você vai alavancar o seu processo de virada de chave. É onde mais te traz desconforto, é onde você percebe que você está em débito como sociedade mesmo. Porque se a gente for sincero com a gente mesmo, a gente sabe onde está o débito, né? Então, mas para esclarecer isso que a Mari está falando é bem importante, que esse processo de consciência ele começa por você. Então, que você olhe essa área para você desenvolver e que você passe a aplicar ou tomar uma atitude diferente nesse mesmo cenário. Então, talvez a gente fique mais 15 dias em isolamento. Então, a próxima vez que você for no mercado, faz uma reflexão do que você precisa realmente, né? Eu servi o exército e quando a gente entra em um período de crise, a gente não raciocina com objetivo, por exemplo, estético, de eu vou treinar para continuar forte. Não, você vai fazer o estritamente necessário para manter as suas funções, porque tem outras pessoas em necessidade também. Legal. Então, assim, quando está faltando a água, o que você faz? Você faz o estritamente necessário para que você mantenha as suas funções normais, para que outras pessoas tenham isso disponível também. Então, nessa escassez, precisa desse senso de coletividade, né? De você consumir estritamente necessário para passar por esse período, né? Eu acho que isso liga um pouco com o que o Renan tá trazendo ali, né? Tipo, é que quando a gente sabe o que tá por vir, ou a gente sente medo, a gente fica mais seguro, porque a gente sabe, a gente se prepara para aquilo que tá por vir, né? Eu acho que sim, que é importante a gente ser realista, acho que é importante a gente olhar para o que está acontecendo, buscar informação, mas é ser realista, né? E a gente manter a presença para dizer, cara, peraí, acho que o meu medo está aumentando a situação, ou não, a minha, sei lá, eu tô me alienando. O que o medo faz com você, né? Ele piora a situação, ele te aliena. Qual que é o padrão para você conseguir olhar nem o copo meio cheio, nem o copo meio vazio. O copo tá na metade, ponto. Né? Não tem esse papo de coach motivacional, meio cheio, meio vazio. Não é isso, cara, é metade. Tal. O que eu faço com a metade que tá cheia? O que eu faço com a metade que tá vazia? Né? Como é que eu lido com essas coisas? Que eu acho que é uma forma também de a gente não morrer de véspera, né? A gente não ter crise de ansiedade, não ter, não gerar uma descarga de cortisol no seu sistema por conta de estresse e tudo mais, mas que a gente também consiga olhar, por exemplo, porque você falou, qual é a área que mais pega para você? Quer dizer que aquela área é uma área que está te incomodando também no dia a dia. É uma área que está te atrapalhando enxergar as coisas como elas são, né? Para mim, eu vou dizer, tipo, a primeira coisa que me pegou foi assim, puta, eu vou ter que ficar em casa, eu não vou conseguir fazer as coisas que eu quero fazer. E aí eu já me peguei olhando, porra, eu preciso estar o tempo todo fazendo. E até nesse sentido eu queria dar uma provocada no pessoal, assim, tipo, se quiser, compartilha aqui com a gente qual foi a área de vocês que vocês sentiram que mais afeta vocês em período de crise, né? E eu queria também convidar as pessoas para perguntarem, que a gente está começando a se encaminhar para o final, a gente tem um pouquinho mais de 10 minutos para terminar essa live. E o objetivo era que a gente tivesse esse momento de reflexão, porque amanhã a gente vai conversar com a Rafa, do Amor ao Tempo, para a gente se organizar nesse período para fazer bom proveito, né? Para a gente conseguir valorizar mais o tempo nas coisas que
fazem bem, recarregam o nosso potinho e ressignificar aquelas áreas que nos drenam energia. Então, perguntas, Frank, você quer adicionar mais? A Luísa está perguntando aqui, vai ficar salvo, né? Vai ficar salvo. Vai ficar salvo 24 horas. No perfil da Nandaí. É o perfil que tá. É só no meu que fica? É só no de quem iniciou a live. Tá, então vai ficar no seu e eu disponibilizo o link lá pra galera também. Vocês vão ter que me seguir, gente. Todo mundo segue a Nandaí. É muito legal ter como sugestão para as pessoas que elas tenham bem claro essa área e esse ponto de melhoria. Porque quando tiver a live de amanhã, vocês vão conseguir fazer um link para onde vocês vão investir o tempo de vocês. Onde vocês vão colocar a energia de vocês para que essa área tenha um desenvolvimento. Então, é muito importante que isso chegue para vocês amanhã muito claramente definido. Porque isso vai fazer com que vocês potencializem ainda mais o trabalho que a gente visou fazer ao longo dessas lives, né? Então, deixar isso bem claro para que seja um ponto realmente de melhoria e de desenvolvimento. Eu sugiro a gente separar em grandes áreas. O que a gente tem mais comum? Relacionamento. Relacionamento que eu falo não é o relacionamento com a tua mulher só, sabe? É relacionamento com a sociedade mesmo. Como você se relaciona com as outras pessoas no ambiente onde você vive. Você cultiva relacionamentos que são saudáveis. Você é uma pessoa agradável de convivência, que as pessoas podem estar junto com você, se desenvolvendo, buscando, se aprimorando. A parte financeira, econômica é uma coisa que chama bastante a atenção das pessoas também, principalmente num período como esse. Uma parte que é bem relevante, que as pessoas estão começando a olhar mais, é para a espiritualidade. Então, são áreas que são chaves para um desenvolvimento. Mas procura trabalhar numa perspectiva mais clara ainda. Vai para a situação em que você percebeu isso. Né? Se você escolher espiritual, por que essa demanda espiritual ela surgiu? Em que momento você percebeu essa demanda espiritual? Por que é legal isso? Quando a gente identifica uma área, ela fica muito abrangente. Quando a gente vai para a atitude na prática, a gente já tem uma imagem bem clara de o que a gente pode fazer diferente naquela situação. Que mais do que você tomar consciência, é você botar essa consciência em movimento. Então, a transformação acontece pela consciência em movimento, não só pela tomada de consciência. A tomada de consciência é um passo. Se não tiver um movimento, não existe mudança. Né? Não adianta eu identificar que eu não precisava ter abastecido todo o carro e eu chegar lá amanhã, depois da live, e abastecer o carro de novo. Então, essa tomada de consciência ela precisa vir acompanhada de uma ação que te traga uma percepção diferente da que tu vinha tendo antes. Alguma coisa que tu faça que ressignifique essa ideia que tu tinha, que você precisava encher o tanque e tá tudo bem. Você pensar no coletivo e ver como é que você se sente. A gente tem algumas perguntas que eu acho que é interessante a gente falar antes de terminar, né? A Ju agradecendo ali a reflexão do Franklin, ele sempre faz a gente pensar nas coisas, né, Ju? Eu sei bem disso. A Gabi falando que teve dificuldade com perder a rotina. Então, Gabi, essa situação já te diz aí um pouco como é que você lida com o controle ou a falta do controle, né? O ficar tranquilo na impermanência, na dificuldade, né? Ele já te dá pistas sobre isso. A Lívia falando que a minha energia tá todinha em curtir com a minha filha. Então, também, tipo, será que não é um pedido também para estar mais próximo da filhota, para valorizar os momentos com ela? E a Júlia Panis, como né, não pode ser simples a pergunta da Júlia,
Como saber se o meu servir... Como saber se o meu servir é verdadeiro e não produto do meu ego, para que eu e minha história sejam reconhecidas pelo próximo? Acho que a gente precisa de outra live para essa. Como saber se isso te satisfazendo já é suficiente ou você precisa de o aplauso de outras pessoas? Se você poderia fazer isso sozinho, em qualquer lugar, isso seria suficiente para te manter abastecido por esse sentimento, é genuíno. Se você não faria espera, isso sem Instagram? Sem Instagram, sem divulgação, sem marketing, sem todas essas coisas. Eu acho que tem uma outra coisa também. Precisa ou não desse reconhecimento e dessa validação, né? Eu acho que tem uma coisa também que acontece bastante comigo e acaba me dando um pouco de direcionamento, assim. É uma inquietação, sabe? Eu comecei fazendo negócios, ajudando as pessoas a fazer negócios, e daí aquilo não estava o suficiente, eu não estava me sentindo relevante o suficiente, me doando o suficiente, e daí foi para esse negócio de a pessoa se realizar através do seu negócio, e agora está indo para criar uma economia. E para ser bem sincera, na hora que eu escutei sobre criar uma nova economia, eu falei assim, nossa, é demais. Eu já vou deixar meu tchau. Frank, por favor, termina. Beijo, pessoal. Obrigada por estarem aqui. Meu maior aprendizado está sendo conviver com o meu marido. Estou lendo aqui um depoimento que tem pontos muito diferentes dos meus. Olha só, quando eu falei sobre relacionamento, né? Às vezes a gente está muito tempo vivendo essa inconsciência do relacionamento, quando a gente para observar mesmo o direcionamento que a gente está dando para a nossa vida, que a gente está dando para a nossa história, a gente começa a fazer essa reflexão em todos os pontos. E a crise, nesse sentido, ela é um potencializador do que a gente pode trabalhar. Então ela deixa tudo muito mais claro, né? Quando a gente passa por uma dificuldade, a gente começa a perceber o que é e o que não é, o que está funcionando e o que não está funcionando, né? Então, quando a gente pode olhar para isso dessa maneira, com esse olhar, apesar de ser caótico, se a gente consegue parar, sentir e fazer essa reflexão, pode ser talvez um dos maiores períodos de mudança que a gente vai ter na nossa vida. Então, se a gente consegue fazer essa reflexão, de perceber o que não está funcionando, de olhar para isso que não está funcionando e dizer assim, de uma vez por todas, eu preciso passar por essa reforma, que é o que o mundo inteiro está fazendo. O mundo inteiro está dizendo assim, do jeito que estava, a gente veio até aqui, mas assim não funciona mais. Então, a gente vai precisar reformatar, resetar muitas coisas, né? Vai precisar começar de novo muitas coisas. E eu vou dizer para vocês que talvez esse seja o melhor momento para fazer isso, porque todo mundo vai precisar fazer isso em algum aspecto. Então vai estar todo mundo no mesmo barco, vai estar todo mundo procurando evoluir, vai estar todo mundo aberto para esse relacionamento que é evolutivo. Então, que a gente possa entender esse momento que a gente está para aproveitar ao máximo, para fazer essas mudanças que a gente sempre quis fazer na vida, né? Então, às vezes a gente cai numa falsa comodidade das coisas que não está ruim nem bom, então fica mais ou menos, e a gente fica nesse mais ou menos muito tempo. Às vezes a dificuldade, esse menos, ele faz com que a gente acorde para muita coisa. E olha só, que é uma oportunidade, não é pontual, não é eu acordar, não é a Mari acordar, não é vocês acordarem. É o mundo inteiro que está sentindo isso. Então, se a gente conseguir ver isso como uma oportunidade, não como um prejuízo, a gente vai conseguir passar por isso de uma maneira muito melhor, né? E o que a gente vai precisar é despertar